Aleluia, paz, igreja, amém? Você pode dar mais uma salva de palmas para esse Deus que é maravilhoso, que é lindo e que nos ama, amém? Aleluia, papai, nós te agradecemos, nós te louvamos e nós te bendizemos. Você pode colocar a mão no teu coração para nós orarmos? Pai, nós te agradecemos por hoje, te agradecemos, Pai, porque nós oferecemos a nossa adoração a Ti, papai. E não tem sombra de dúvida, Senhor, que o Senhor a recebeu. Deus, e chegou o momento de sermos abençoados, Deus, através da Tua palavra. Deus, que nessa manhã o Senhor possa usar a minha vida como um canal, como um instrumento, papai, para tocar e abençoar cada um aqui presente, Senhor, para que sejamos edificados em Ti, renovados em Ti, fortalecidos em Ti, Senhor, para que possamos, Deus, vencer, papai, a batalha que lutamos a cada dia, Senhor, através da nossa fé em Ti, Senhor. Pai, nós viemos aqui te adorar e ouvir a Tua palavra para que sejamos edificados, como nós cantamos, firmados na rocha. A nossa fé está em Ti, Senhor. Pai, se ela está em Ti, ela é inabalável, Senhor. Ela não se abala com as mudanças de estações, de tempo, Senhor, de circunstâncias, porque o Senhor não muda, papai. Nos ajuda, Senhor, a compreender cada vez mais o Teu propósito, o Teu plano, Senhor. Pai, a discernir a Tua vontade, Senhor. Pai, a desfrutar do Teu amor, da Tua salvação, da Tua bondade, Senhor. Pai, para que através das nossas vidas possamos pregar àqueles que ainda não Te conhecem, papai. Usa as nossas vidas, Senhor, para alcançar as pessoas que nós amamos. Usa as nossas vidas para alcançar aqueles que muitas das vezes não temos afinidade ou não conhecemos, papai. Seja através de sinais, seja através da pregação do Evangelho, Senhor. Pai, nós somos instrumentos Teus, Senhor, para implantar o Teu reino, expandir o Teu reino, Senhor, principalmente onde nós estamos, Senhor, nessa nação, papai. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Convido você a abrir na primeira epístola de Timóteo. Estou soprando a cola para o Wander. 1 Timóteo capítulo 2, verso 3 e 4. Amém? Primeira carta de Timóteo, capítulo 2, verso 3 e 4. Todos encontraram? Diz assim a palavra de Deus, na carta de Paulo ao seu querido discípulo e filho na fé Timóteo, diz assim: isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Amém? Você crê nisso? Por causa dessa palavra nós fomos alcançados. Por causa dessa palavra nós somos salvos. Por causa dessa palavra temos conhecido a verdade e a verdade tem nos liberto. Amém? Mas é desejo de Deus que isso não fique retido só em nós, só na nossa família, só nas pessoas que nós convivemos, só nas pessoas que nós amamos, mas a todos. Aqueles que não temos afinidade, aqueles que muitas vezes não conhecemos, aqueles que muitas das vezes dá um atrito, que não desce bem, mas é desejo de Deus. E não para só nisso, que cheguem ao conhecimento da verdade. Qual verdade? Essa, porque essa liberta. Não de conceitos humanos, não de ideias humanas, porque isso passa, mas da verdade que liberta. Amém? Pai, nós te agradecemos mais uma vez, eu te peço, fala conosco através da Tua palavra, papai, em nome de Jesus. Amém e amém. Vocês podem se assentar. Ontem tivemos um dia abençoado, tivemos reunião de obreiros, a última do ano. E eu queria deixar meu agradecimento aqui a todos que servem, A gente vive uma igreja, a gente está numa igreja maravilhosa, onde pessoas se dispõem, Ministérios vêm mais cedo para estar servindo, Ministério de Louvor, a cantina, o Ministério Infantil, todos, a intercessão. Fica aqui o meu muito obrigado, O nosso agradecimento sempre, Por quê? Porque nós ensinamos a sempre fazermos o melhor para o nosso Deus, para o nosso Pai, é dele que nós recebemos o galardão, Então não tem como descrever em palavras e citar nomes, porque todos, todos são sempre solícitos. Se você pede alguma coisa, o pessoal está, às vezes eu estou no fundo ali, eu faço assim, o pessoal já foi, que foi? Pastor, calma, só estou, tá calor, calma gente, não é assim, Por quê? Porque nós estamos numa igreja abençoada que vive o Evangelho, E ontem foram separados alguns em todo o corpo da Missão Apoio, E a igreja de Caria tem um novo presbítero, a igreja de Tocai.
Eu queria estar apresentando ele à igreja, né? Gostaria de convidar aqui o presbítero Anderson. Uhum. São 15 anos que esse homem, né, tem caminhado. Quase toda semana tem que ter essa linha com ele para tratar dos problemas, só que não. Né, um homem que tem limitações como eu e você, mas tem servido ao Senhor. Né, e aprove ao Senhor estar levantando ele como presbítero na sua casa, né, que a gente possa estar honrando, estar respeitando, né, e... Quer falar alguma coisa? Eu esqueci, gente, lembra que eu fiz Idimê com o Herbert, que eu contei no culto? Ah, não contei, um Idimê gospel. Aí depois que eu lembrei que ele não comia queijo, né, eu podia ter feito a prova do queijo, né, olha, você vai ser separado ao presbitério, mas tem que comer queijo antes, né, presbítero não pode ter barreira, não pode ter uma limitação, mas amém, né? Ah, você acha? Amém? Queijo. Não, queijo acho que não dá para mim não, tá? Isso aí tá cortado. Mas glória a Deus, eu agradeço a Deus realmente por me colocar aqui nessa posição, né? Sou muito grato a Deus e grato a todos os irmãos aí. Eu peço que vocês possam estar junto comigo, né? A gente possa estar caminhando junto. Né, que a gente possa estar saqueando o inferno lá, a gente possa estar ganhando as vidas. Né, o nosso propósito realmente é sempre salvar vidas, né, em busca de restauração de casamento, em busca de vidas transformadas, tá? E vamos junto aí, eu conto com cada um, tá bom? Amém? Tamo junto? Tá. Eu não sou nada sem vocês, né? A unidade realmente faz a diferença, amém? Glorifica a Deus por essa igreja maravilhosa, por esses pastores maravilhosos. Deus, Ele sabe de tudo. Amém? Glória a Deus. Muito obrigado pela oportunidade. Amém. Glória a Deus. Eu queria estar transcorrendo um texto para a gente poder estar se aprofundando nele. Né? Eu trouxe uma rasante num culto de oração um dia, e hoje eu queria que a gente se aprofundasse nele, que é onde a gente tem bastante tesouros para tirar e acrescentar à nossa vida e aprender com Pedro, aprender com Cornélio, através do texto que está lá descrito no livro de Atos, capítulo 10, tá? Se você puder deixar aberto aí a sua Bíblia, no livro de Atos, capítulo 10, se eu ligar aqui vai fazer pum, que está sem retorno. Som. Amém? Livro de Atos, o livro que conta a história da igreja primitiva, a igreja que estava sendo construída através dos discípulos, através dos apóstolos, onde nós podemos ter vários princípios para a gente aplicar na nossa vida, no nosso dia a dia como cristão, como igreja, amém? Então vamos transcorrer esse texto, então se você puder acompanhar, do versículo 1 do capítulo 10, vai contar a história de Cornélio, amém? Diz assim: morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Amém? Então a gente aqui vê nesses dois versículos um homem que não era um judeu. Ele não conhecia talvez a profundidade das tradições judaicas, mas ele era um homem que temia a Deus. Ele era um homem que provavelmente era romano, por isso ele servia a corte romana. Ele cuidava de 100 homens, uma centúria, né? Então ele era responsável para comandar 100 soldados, né? Então ele tinha uma posição, ele não era um soldado normal, ele tinha uma posição, ele tinha um posto, né, de influência, ele tinha um posto ali de responsabilidade, mas mesmo assim ele temia a Deus. O que acontece aqui? O império que dominava nessa época era o Império Romano. O Império Romano ele sucede o Império Grego, né? O Império Grego, quando ele conquistou, quando ele dominava, a visão que eles tinham não era somente de dominar e avançar, mas principalmente incutir a sua cultura nos povos dominados. Então eles não tinham preocupação de repente extorquir, de fazer alguma coisa, de impor, de oprimir. Eles queriam que as pessoas tivessem a sua mente ali renovada. Por quê?
naquilo que eles acreditavam. Por quê? Porque isso ia fortalecer o Império Romano, ia fortalecer a cultura deles. Então é daí que vem os deuses gregos, vem a cultura, né? Vem os filósofos, vem o helenismo, né? Que durou durante todo esse Império grego. Mas o que acontece de diferente? Então esse Império grego, ele dominava implantando a cultura. Por isso que o grego foi muito falado na época de Jesus, tal como é o inglês hoje. Então eles vinham e faziam tudo isso. Então os povos estavam assimilando. Então, é a mesma coisa se você quem geralmente nasce aqui, cresce aqui, você conversa com quem já tem bastante tempo aqui, cresceu, ele é quase um japonês, né? Ele vai rir, ele ri, né, do jeitinho, ele come comida japonesa, não gosta, por quê? Porque está incutido na cultura japonesa. Tem problema isso? Não, de maneira nenhuma. Mas era essa visão que o Império Grego tinha. Aí chega o Império Romano, né? E vem dominando, vem oprimindo. E o Império Romano não tinha tanto problema as pessoas acreditarem nos deuses dela. Não. Desde que vocês pagassem impostos a César, desde que vocês declarassem ave César, não teria problema nenhum. Por isso havia os judeus, por isso tinha outras religiões, outras seitas, mas dentre mesmo os romanos, poderia ter essa liberdade de conhecer a Deus. Foi o que aconteceu com o centurião. Por quê? Porque o Império Romano não estava preocupado em fazer uma lavagem na cabeça de ninguém, eles queriam era dinheiro, eles queriam era fortalecer, eles queriam era oprimir e dominar, desde que você cultuasse o seu Deus, que você cresce lá e não atrapalhasse o império, não atrapalhasse o governo de César, sem problema nenhum, e era isso que acontecia. E esse homem, então, ele se destaca, ele chama atenção para estar o nome dele na Bíblia, porque mesmo não tendo profundidade dos conhecimentos, da tradição, da cultura judaica, ele temia a Deus. Porque talvez lá no seu consciente e inconsciente ele falava, existe um Deus que é maior, existe um Deus que criou todas as coisas, não é possível que um Deus está limitado a uma imagem, não é possível que um Deus não corresponda, existe um Deus que é maior, era esse homem. Fala que ele era piedoso, fala que ele era devoto e temente a Deus. Era como se tivesse um conhecido seu que trabalhasse na fábrica e não viesse à igreja, mas fosse temente a Deus, piedoso, mas isso não leva à salvação. Porque a salvação vem atrás de Jesus e a gente vai ver lá na frente. E ele fazia caridade, dava muitas esmolas ao povo, e de contínuo ele não parava de orar. Ele orava sempre. Paulo fala, orai sem cessar, não é? Não quer dizer que você não vai tomar banho, não vai comer. Orar sem cessar é orar em tempo e fora de tempo, mas você persistir na oração. Eu tenho que restaurar o meu casamento. Não é assim, Senhor, abençoe meu casamento, muda a cabeça da minha esposa, muda a cabeça da minha esposa, e pronto. Senhor, eu não aceito, não é isso que o Senhor tem para mim, Deus. Os meus olhos vão ver, hoje eles podem até não estar vendo, mas os meus olhos vão ver e eu vou viver o melhor. Deus, eu vou insistir, eu creio na mudança, Senhor, eu creio na restauração. E até você ver, até você alcançar, isso é orar continuamente também. É você insistir na oração. Por isso que muitas vezes a gente sempre ensina, anote as orações. Por quê? Porque a gente esquece. A gente pede, fala tanto com Deus, Deus está fazendo. Foi sorte. Eu sou sortudo. Não. Deus responde orações. Existe um Deus que responde orações. Anote as orações. E Cornélio era esse homem que temia Deus. Verso 3. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse, Cornélio. E este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou, que é, Senhor? Olha só, ele não ficou questionando, ele já sabia, já estava ali Deus falando ao seu espírito, ao seu coração, e o anjo lhe disse, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Sabia que Deus não se esquece das nossas orações? Sabia que Deus se lembra? Nós, como humanos, esquecemos muitas das vezes, mas Deus não se esquece. Deus não se esquece desse exemplo que o Lincoln falou aqui, da oferta da viúva pobre. Ele não se esquece das nossas caridades, ele não se esquece das nossas boas ações. Tudo isso move o coração de Deus. Paulo fala em Coríntios, olha, sejam generosos de forma com que glorifiquem a Deus através da sua generosidade. E esse homem fazia isso, só que faltava algo mais, faltava salvação, faltava a pregação do evangelho para ele. E o que acontece? Lá em Salmo 141, verso 2, fala que as nossas orações são como incenso, sobe como fumaça. Apocalipse vai descrever isso também, fala que está nas mãos dos 24 anciãos. As nossas orações estão ali, em candeeiros de ouro.
como um incenso. Imagina todas as vezes que os 24 anciãos se prostram diante de Deus. A nossa oração está lá. Já para pensar nisso? Por isso que ele tem memória, por isso que ele se lembra, por isso que ele olha a nossa dificuldade, ele fala, não desiste, continua perseverando, continua crendo. Imagina os 24 anciãos se prostrando diante de Deus, e está lá no candeeiro de ouro, um incenso que são as orações dos santos, a minha oração e a tua oração. Sabe por que nós não devemos parar de orar? Porque Deus é fiel, como nós cantamos aqui, fiel é aquele que prometeu. Sabe o que acontece em Lucas? Um dia o anjo aparece e fala, Zacarias, servo do Senhor. O homem já era velhinho, já estava aos olhos humanos, já tinha perdido a esperança, já era idoso, a sua esposa também. Mas Zacarias, tuas orações foram ouvidas, sabe por quê? Porque ele não parou de orar, ele não deixou de orar, mesmo em avançada idade, ele cria que Deus poderia fazer um milagre. Qual? Era o desejo dele ter um filho. Estou quase indo para o caminho de Zacarias, né? Então, metade, 45, 46, estamos lá, né? Já estou preparando psicologicamente. É seu neto? É seu neto? Não, é meu filho mesmo, tá? É que a gente, né? Mas, se Deus quiser, amém. Se Deus não quiser, amém. Glória, louvado seja o nome do Senhor. Né? Nós estamos aí, mas talvez está indo para Zacarias. Talvez venha um João Batista aí, né? Venha um João Batista com o geninho da pastora. Raça de víboras! Nada, mas tem muito amor nesse coração, tá? É brincadeira, a gente brinca assim porque a gente se ama. Zacarias não deixou de orar. E quando Deus fala, as suas orações foram ouvidas. Igreja, continue orando. É o desejo de Deus salvar a tua família. É o desejo de Deus salvar aquela pessoa que talvez se afastou. Ou talvez que você olha assim, esse não tem jeito. Tem jeito sim, teve jeito para mim, teve jeito para você. É o desejo de Deus que todos sejam salvos, mas sabe que o problema? A gente ora conforme a gente vê. Quando está tudo lá, quando está quietinho, respeitando, educadinho, Deus está fazendo, Deus, o Senhor é fiel, dá uma treta, a gente, não mudou. Não, nós não devemos orar pelo que nós vemos, nós devemos orar, gente, esse pastor é um amor, né? Nós devemos orar por aquilo que nós queremos ver. E a oração não é você declarar o que você está vendo, a oração é você declarar aquilo que você quer ver, aquilo que os seus olhos não estão vendo. É isso. Aí o que acontece? Agora, o anjo falando a Cornélio, agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Pergunto, quando? Quando, igreja? Agora, now. Não. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com outro Simão, curtidor de couro, tá? Cuja residência está situada à beira-mar. Amém? Versículo 7. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. Sabe qual que é o nosso problema como ser humano, muitas das vezes? A gente ouve, e a gente não tem dúvida nenhuma que é Deus falando. Deus fala, olha, liga, Deus fala, perdoa, Deus fala, doa, Deus fala, ser generoso, Deus fala, compreende, Deus fala, abraça, Deus fala, toca. Aí a gente deixa e não faz logo. A gente deixa. Aí sabe o que acontece? Aquilo que era para ser uma bomba atômica, faz assim, buf! Aí aparece aqueles estalinhos de 50 centavos, faz tec. E você fala, uau! É porque era no tempo de Deus, onde Deus tinha preparado o coração, tinha preparado o ouvido, para aquele momento a gente, música chi, né? Muri, né? É agora. Sabe por que muitas coisas não acontecem na nossa vida? Porque a gente deixa para depois. A gente não crê com toda a intensidade. E é conforme nós correspondemos. A gente vai ver lá para frente, sabe o que acontece com Cornélio? Ele é cheio do Espírito Santo, é batizado com o Espírito Santo e fala em línguas. Assim. Ninguém orou por ele. Pedro estava pregando, Pedro estava terminando de pregar o evangelho, quando viu, o Espírito Santo desceu sobre eles, e todos na casa foram batizados. Sabe qual é a diferença? Não é o conhecimento que nós temos, não é a compreensão que nós temos, mas é a forma como nós correspondemos a Deus. Um anjo falou, agora vai. Logo que o anjo sumiu, logo Cornélio foi.
Os discípulos, os homens que caminharam com Jesus, que andaram com Jesus, estavam ali. Jesus passa 40 dias depois de ressurreto com seus discípulos. E ainda assim não cai a ficha deles. Fala, olha, vocês vão receber poder, vão ser revestidos, ficai aqui, Senhor. Aí está lá, eles olhando para o céu, tipo assim, e agora? Aí tem que aparecer 2 anjos, fala, o que vocês estão olhando? Acorda para a vida, já acabou, agora é com vocês, o bastão foi passado. Da mesma forma que vocês viram ele subir, ele vai descer, olha, acorda, desperta. Gente, da forma que nós correspondemos, o que acontece? Por que esses homens não foram batizados logo em seguida? Porque Deus tinha dado uma missão, esperar e até que do alto se revestisse poder. Poderia demorar 1, 2, 3, 4, 5, demorou 10. E a Bíblia fala e descreve em Atos, no dia de Pentecostes, veio o Espírito Santo e tomou-os. 10 dias depois, Jesus subiu aos céus. Por que não foi igual Cornélio? Porque talvez eles ficam lá viajando na maionese. Né, eu estava conversando outro dia com não sei quem, acho que foi com meu sobrinho, falou, imagina, né, o soldado que teve a orelha cortada, Malcolm, ele dormindo. Aí eu pensei, eu falei dele, pode ter pensado, uau, o que aconteceu comigo? Eu vi a minha orelha no chão, hoje está aqui, eu não tenho cicatriz. Ele podia estar dormindo pensando nisso, ou ele poderia dormir e estar pensando nisso. Por que aquele discípulo de Jesus que ensinava o amor cortou minha orelha? Por que ele tinha uma espada? Por que ele usou de violência comigo? Eu não fiz nada, eu não ia aprender, ele aprendeu, o mestre dele tinha ordens superiores. Tudo depende da nossa correspondência, gente. Ou só pode sacar de bondade, orar e restaurar, ou você pode sacar espada. Era um discípulo que cria em Jesus, que estava ali na última ceia. Você parou para pensar? Pedro estava na última ceia ali com Jesus. Pedro ali, ele tinha tido seus pés lavados por Cristo. Ele tinha visto compaixão. Jesus já tinha cantado a bola, fala, Pedro, Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes me negará. Ele sabia disso tudo, e Cornélio, quem era, não sabia de nada. O pouco que ele sabia, ele fazia, deve ter um Deus, eu não sei se tem o Pai, ele nem sabia disso, que tinha o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ele sabia que existia um Deus que era real, e o que ele sabia, ele fazia. Muitas das vezes o conhecimento a mais atrapalha, sabia? Você tem tanto prato, lá tanta receita para fazer, eu não sei o que eu faço. Aí quando você pega e faz com a simplicidade, um ovo, um arroz frito, né, aquele ovinho fritinho ali, com um arrozinho, feijão, mistura tudo ali. Aí não, agora eu vou colocar o sal do Himalaia branco, o sal do Himalaia preto para dar um temperinho aqui. Eu vou colocar a pimenta não sei da onde. E agora eu não sei se eu uso a minha frigideira tá, especial para isso, ou se eu uso a minha frigideira quadradinha para fritar ovozinho, omelete, só para coisa. E a gente fica nesse mundo, fica nessa confusão, e deixa de fazer as coisas simples. Não tem problema nós termos conhecimento, mas o problema é se a gente pega os conhecimentos que nós temos e ficamos argumentando com Deus, ficamos questionando Deus. Cornélio, Deus, eu sei que tem que orar, eu sei que tem que temer a Ti, eu sei que tem que ser devoto, eu sei que tem que fazer caridade. Ele fazia, e Deus correspondeu a isso. No dia seguinte, indo de caminho, estando já perto, subiu Pedro ao eirado, tá, que é a varanda de cima, por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparava a comida, sobreveio um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto, como se fosse um grande lençol, o qual era abaixado pela terra pelas 4 pontas. Imagina, você está com fome, parece um lençol branco, sendo abaixado nas 4 pontas. Ele desce ali, né, no nível certinho ali. Não está bagunçado. Desce um lençol ali e o que acontece? Contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. Verso 13. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Verso 14. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor. Pedro sabia quem estava falando. Ele continua: porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum.
Sucedeu isso por 3 vezes e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Né? Com Pedro tem que ser tudo na trindade, é o Pai, o Espírito, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Pedro, tu me amas? Sim. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? É 3 vezes que nega, é 3 vezes que tem que falar o amor, 3 vezes ele escuta. Sabe que não é porque é teimosinha? Não, Senhor, pode deixar. Eles vão te abandonar, eu não. E o que acontece? Muitas das vezes, nós discernimos que é o Senhor, como eu falei. Pedro, ele discerniu que era o Senhor. Nós devemos estar prontos para obedecer de prontidão, principalmente quando nós sabemos que é o Senhor. Gente, Deus falou, eu não estou pensando. Deus falou, eu sempre coloco em prova para a gente não fazer besteira. Então eu coloco prova ao meu pastor, prova no sentido, faço uma prova com Deus e peço uma confirmação de Deus quando é algo bem complexo. Peço confirmação com a minha esposa, por quê? Porque Deus não é um Deus de confusão. Deus não vai pedir algo para mim que vai tribular meu casamento, gente. Deus não vai pedir algo que vai atribular meu emprego. Deus não é um Deus de confusão. Mas muitas das vezes a gente não está sintonizado na mesma FM lá e não escuta. Shhh. Então eu sempre peço uma confirmação com a minha esposa, com os meus pastores, e quando Deus fala, vamos lá. Pá, é para doar, a gente doa, é para fazer, a gente faz, é para abrir, a gente abre, é para abraçar, a gente faz. Entende? Porque Deus fala. Você crê que Deus fala no nosso coração? Você acredita que é melhor obedecer ou sacrificar? Obedecer. Fomos abençoados no encontro que nós tivemos aí semana passada e retrasada? Não estava marcado na agenda da semana. Por quê? Porque a gente, com cautela, a gente falou, não convém, né? Fazer encontro, vai dormir, vai ficar, diferente de um culto, você vai, o espaço é menor. Mas Deus falou para a gente fazer o encontro. Aí eu tenho que ir contra tudo e todos se ninguém apoiar. Ah, pastor, é louco de fazer. Não, eu amo a Deus. Tem uma coisa nessa certeza, nesse seu coração. Eu amo a Deus e temo a Ele. Não sou perfeito, mas eu amo a Ele e eu temo a Ele. Tudo o que Ele pedir para me fazer, eu vou procurar fazer, por mais que seja loucura aos olhos humanos, entende? Porque se a gente for parar e se preocupar, a gente não faz logo. Ah, fulano hoje não riu para mim. A Nath está rindo, mas a minha não está, a minha está séria, então acho que é melhor eu parar. Se a gente for esperar, a gente não faz logo. E é agora que Deus pede. Amém? Vocês estão aí? Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, imagina. Na lei, fala para não comer. Aí daqui a pouco ele ouve uma voz, tem uma visão, um lençol descendo com um monte de réptil, gente. Não é ser gostoso. Tanta coisa boa para comer, né? Tanta coisa gostosa, aí imagina. Aí desce aquele negócio lá. Ele pega e refletindo. Eis que os homens enviados da parte de Cornélio, vê como que não tem coincidência com Deus? Demorava 2 dias de viagem, depois a gente vai ver lá na frente. Depois de 4 dias, chega todo mundo com Pedro lá na casa de Cornélio. Por quê? Foram 2 para ir, 2 para voltar. Deus, ele não erra, assim como ele não errou a enviar o seu apóstolo lá para chegar na carruagem do etíope. Deus, ele casa o tempo certinho. Você consegue crer nisso? Nessa logística de Deus, que aos nossos olhos parece que Deus está atrasado, mas ele nunca se atrasa, e ele faz assim. Pedro acaba de ter essa visão, bate, toca a campainha que não tinha. Tá? Homens chegam, homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. E chamando, indagavam se ali hospedava Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava acerca da visão, disse-lhe o Espírito. Disse quem? O Espírito. De quem? Diminui um pouquinho aí. Deus. Amém. Aleluia. Não, porque tem um monte de espírito aí. Estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, vírgula, nada duvidando. A dúvida não percorre, não persegue a novos convertidos, a não cristãos. A dúvida percorre ali, está no nosso encalço dia a dia, gente. Todo mundo. Era o Espírito falando a um apóstolo que tinha pregado 3.000, mais de 3.000 tinham se convertido ao Evangelho. Era um homem que tinha curado o paralítico. Nada duvidando, Pedro.
São gentios, pega leve, sem preconceito, sem sabetsu, Pedro, sabetsu, ó, Pedro, porque eu os enviei. Levanta-te, pois, desce e vai com eles. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: aqui me tendes, sou eu a quem buscais, aqui viestes, verso 22. Então disseram o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica. Nós não precisamos dar testemunho só no culto de domingo aqui. Na igreja é fácil ser crente. Na igreja é o lugar mais fácil para você olhar para aquela pessoa que às vezes você não tem tanta afinidade e falar: te amo, irmão, você é lindo. Na igreja é fácil a gente pegar na mão do nosso cônjuge quando a gente meio que brigado para a igreja, mas a gente pega, o pastor falou, aí ela dá uma cutucadinha assim, sorri, amor. Né? Igual eu postei lá na foto, lá, a Maria e o Rodrigo foram comemorar, tiraram a foto. Foi dar um sorriso aí, Rodrigo, para sair bonito na foto, sair sorrindo. Ele estava sério, eu estava pensando, né? A gente cutuca. É fácil a gente ser aqui. Por quê? Porque tem um ambiente, tem testemunhas. Imagina o que as pessoas vão pensar se o pastor entra brigado com a esposa, não está dando a mão. Imagina o que vão pensar se o líder de célula não está dando a mão. Mas aqui é fácil. Mas Cornélio não tinha testemunho só na sua casa, ele tinha testemunho, e que não é fácil, gente. Porque os judeus, eles têm o preconceito de não se misturar com os gentios. De toda a nação judaica, fala a Bíblia. Eu gosto quando a Bíblia coloca detalhes e ela faz questão de estar escrito. Ele tinha testemunho de toda a nação judaica. E o que acontece? Foi instruído por um santo anjo para chamar a sua casa e ouvir as suas palavras. Verso 23. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. Agora eu pergunto para você, por que Jesus, o Espírito de Deus, teve que falar: não duvida, Pedro, porque eu enviei? Porque talvez ele ia ser meio rude. Nós precisamos saber a direção de Deus, a vontade de Deus, que é boa, perfeita, agradável. Nós devemos saber o que Paulo escreve a Timóteo, o qual nós lemos, é o desejo de Deus que todos sejam salvos, para que a nossa mente seja aberta, para que o nosso coração seja aberto, para que através das nossas vidas esse amor possa ser propagado. E o que acontece? Pedro pega, levanta, hospeda-os, no dia seguinte levantou-se e partiu com eles também. Alguns irmãos, os que habitavam, em Jope foram em sua companhia. No dia imediato, entrou em Cesareia, Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus amigos, e parentes e amigos íntimos. Essa é a vontade de Deus. Não, o evangelho não é para ficar um clubinho da Luluzinha, um clubinho só nosso, da nossa família, não, o evangelho foi para ser propagado, né? Essa era a concepção que eu tinha no Brasil do evangelho. Eu passava, já contei isso talvez contei no culto, né? Um dia eu era menino, trabalhador, eu sempre trabalhei desde os 12 anos, gente, nunca deixei de trabalhar. Estava lá uns 16 anos, tinha acabado de trabalhar, tinha ido na banca comprar um gudangarã. Um só, porque era caro, o maço era caro. Então, você ia lá no jornaleiro, você comprava um só. Cigarro de cravo e canela, que segundo falam que é 10 vezes mais poderoso que o Marlboro vermelho. É um cigarro. E estava lá, com o meu amigo, não temia Deus, nem conhecia Deus, estava longe, estava lá fumando, lá um gudangarã, dividindo, né? Toma um pouco para cá, um pouco para lá, não tinha corona, não tinha problema, estava lá. Aí daqui a pouco passa as irmãs do coque. Nada contra as irmãs do coque, tá? Você pode usar coque. Mas elas passaram, e talvez elas não tinham lido esse versículo ainda de Timóteo, que é o desejo de Deus, todos sejam salvos e conheçam a verdade. Eu não conhecia a verdade. A verdade era que eu trabalhava, podia comprar, porque eu tinha dinheiro, não estava roubando. Minha mãe me ensinou: não roube, trabalhe, seja esforçado. Era a verdade que eu sabia, estava fazendo. Aí daqui a pouco passa lá e olha assim e fala assim: ah lá o maconheirozinho. Eu falei: eu nunca vou numa igreja. É isso que eles aprendem, a apontar o dedo e se achar melhores que os outros. E o pior, fiquei mais indignado porque não era maconha. É julgamento. Se fosse maconha, está falando, está certo, maconha é ilegal, é ilícito. Eu comprei na banca lá, no jornaleiro lá, estava lá. E falaram. Por isso que muitas pessoas se convertem no Japão. Hoje a igreja, graças a Deus, está mudando, está abrindo a visão, né? Está entendendo o verdadeiro evangelho, o amor de Deus. Aqui que eu conhecia Deus.
Mas se for depender das pessoas, as pessoas às vezes têm um preconceito, qual Pedro talvez tivesse. Mas quando nós entendemos que é o desejo de Deus que todos sejam salvos, gente, não tem preto, grego, marciano, extraterrestre, não tem. Todos. Deus quer que sejam salvos. Amém? E o que acontece? Por isso Cornélio reuniu todo mundo. Não é só para uma panelinha. Era essa visão que eu tinha. Falava, a igreja deve ser só panela, porque só via família indo para a igreja, ainda apontando o dedo, falando que era maconheiro. Foi, sai fora, ainda bem que eu não faço parte dessa família. Mas essa não era a identidade, o que Deus queria. Quando a gente compreende isso, por isso tem muito preconceito em relação à igreja, em relação a Deus, em relação ao evangelho. Era o preconceito que eu tinha, por causa da atitude de algumas pessoas. E o que acontece? Aconteceu que, indo Pedro a entrar, olha só como é que Cornélio era leigo, né? E Deus ele entende. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se aos pés, o adorou. Imagina, eu ouvi um anjo, depois veio um santo homem, que Deus mandou vir. Esse cara deve ser sugoi. Verso 26, mas Pedro levantou dizendo, ergue-te, que eu também sou homem. Você nem sabe o que eu já fiz nessa vida. Ergue, eu sou só discípulo de Jesus, apóstolo do Senhor, mas se eu contar para você as coisas que eu fiz, você nem ia me receber na sua casa, mas vamos lá. Verso 27, falando com ele, entrou e encontrou muitos reunidos ali. Imagina Pedro, sai, obedece a Deus e entra na casa de gentios, e não tem só um gentio lá, tem muitos gentios ali, tem muitos povos, tá? Muitos povos, não, muitas pessoas ali, gentias, tá? E o que acontece? Verso 28, a quem se dirigiu dizendo, Pedro falando, vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se, ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça. Mas Deus me mostrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Às vezes tem que Deus mostrar. Só que nem em todos os casos, você não vai ver, imagina, vai pregar o evangelho para o seu vizinho, Deus tem que vir aparecer para você. Você tem que ter uma visão, vai pregar o evangelho para sua esposa, não, já está escrito na Bíblia, a direção nós já sabemos, mas em casos isolados, se tiver uma necessidade, Deus faz, por causa da correspondência do outro lado. Esse homem temia Deus, era piedoso, continuava orando, era caridoso, e Deus falou, tem aí um homem que... E o que acontece? Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Que se não é Jesus falar sem duvidar, né? Você dá uma vacilada, Pedro. Vim sem vacilar, viu, Cornélio? Pergunto, por que razão me mandaste chamar? A gente tem que entender que Deus muitas vezes dá uma direção. E Ele vai revelando conforme a gente obedece. É assim que tem que ser um discipulado. Às vezes as pessoas pegam, e você já ensinou, às vezes tem que apertar o papagaio louro para falar assim, pastor, eu não sei o que acontece. Então vamos lá, voltar a fita lá, a gravação. Respeita isso, faz isso, obedece aqui, sujeita aqui, faz isso. Ah, tá. Aí a pessoa não faz, aí a vida não dá certo, dá errado. Por quê? Porque são princípios divinos que estão sendo quebrados. Aí vem de novo. A gente tem que fazer, olha, você fez essa etapa? Agora essa outra etapa. É assim que Deus faz. Deus ele não revela um todo, Ele vai revelando conforme nós correspondemos à obediência. Pedro não sabia o que ele ia fazer lá. Vocês acreditam nisso? Que ele chega e fala, mandaram eu vir aqui, eu sou obediente a Deus, eu estou aqui. E aí, o que é para mim fazer? Fala, Deus mandou você vir também aqui para a gente falar, para a gente te ouvir. O que tinha dentro do coração de Pedro? O evangelho. Ele continua. Verso 30. Cornélio respondendo a Pedro. Respondeu-lhe Cornélio, faz hoje 4 dias, 2 para ir, 2 para voltar, por volta desta hora, estava eu observando em minha casa a hora 9 de oração, e eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes, e disse Cornélio, a tua oração foi ouvida. Você quer que a sua oração seja ouvida? Amém? Então não pare de orar. Insista, até Deus responder. Bata até se abrir, busque até encontrar. As tuas esmolas lembradas na presença de Deus, mais uma vez frisando aquilo que eu citei, tudo que nós fazemos é apresentado diante de Deus. Eu pergunto agora, se tudo que nós fazemos é apresentado, o que nós não fazemos? Não ora,
não é caridoso, não é generoso. Manda, pois, alguém a Jope chamar Simão, por sobrenome Pedro. Acha-se este homem hospedado na casa de Simão, curtidor à beira do mar. Portanto, sem demora, logo sejas. Mandei chamar-te e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus. Cornélio sabia que Deus estava ali, prontos para ouvir tudo que foi te ordenado da parte do Senhor. Aí eu pergunto, Deus não tinha ordenado nada. Mas a única coisa que Deus tinha ordenado lá atrás era ide e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer não tem problema, mas a minha obrigação, a tua obrigação é ir pregar o evangelho a toda criatura. Independente de raça, de credo, nós temos que pregar. O que Deus tinha pedido? Não tinha falado quando Cornélio estava lá na varanda. Deus tinha falado antes de subir o grande mandamento: e de fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é uma incumbência, não é um chamado, como eu falei outro dia, é um mandamento, é uma ordenança. Se é uma ordenança, é para o novo, é para o velho, é para o que tem função na igreja, é para quem não está, é para quem está, todo mundo que está crendo. É uma ordem. Olha, o que eu falo? Eu já dei a ordem. Onde eu vou? Já dei a direção. Chamada é uma coisa, mandamento é outra. É uma ordenança do Senhor. E o que acontece? Então falou Pedro dizendo, olha só, então Pedro falou dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Agora, né, Pedro? Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, ele é aceitável. Por isso Deus amou o mundo de tal maneira, mas nós temos que entender que talvez o mundo todo não vá ser salvo. Mas a porta está aberta para que todos tenham acesso. Quem crê, quem teme ao Senhor, quem faz justiça, quem é justo, Deus alcança. Mas tem gente que são más em seu coração, assim como a gente vê no Velho Testamento, o homem não muda. Não muda. Não muda. Mas mesmo para esses que não mudam, Deus quer que o evangelho seja pregado. Amém? Amém? Verso 36. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, e nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando no madeiro. Verso 40, a este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas a testemunhas que foram anteriormente escolhidas por ele, Ele se revelou aos seus apóstolos, aos seus discípulos, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, e depois que ressurgiu dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e mortos. É ele quem julga, não sou eu, não é você, é Deus, é Jesus quem é o juiz de vivos e mortos. Todos comparecerão diante dele no tribunal. E nos mandou pregar ao povo e testificar. Dele, todos os profetas dão testemunho que por meio de seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados, gente. Você consegue entender o desejo de Deus que todos sejam salvos? Porque essa é a boa nova. Quantas pessoas andam amarguradas, gente? Quantas pessoas andam sem esperança? Quantas pessoas acham que não tem uma solução para a vida delas e carregam tudo sozinho, não tem como compartilhar, principalmente nessa nação, que é longe de familiares, e de repente entram em depressão. Sabe o que é um desenho claro de depressão? É quando nós não temos esperança, é quando nós não conseguimos enxergar a luz no fim do túnel, é quando você fala, não tem saída. Não tem saída, não tem jeito. O que acontece? Aí vem o espírito de morte, ninguém vai se importar com você. Não tem saída. Tira sua vida. É o que acontece. A depressão é uma porta muito grande que se entra para um suicídio. E nós temos as boas novas para declarar fiel aquele que perdoa os pecados. Fiel é aquele que morreu para a salvação de todos. Mais uma vez, não são todos que vão crer. Não se entristeça pelos que não creiam, mas se alegre pelos que vão crer. Jesus falou, vai e prega o evangelho a toda criatura. Quem crê? Então vai ter quem crê.
Mas vai ter quem não creia, talvez. E não tem como a gente ter uma bola de cristal. Jesus, para simplificar, pregue a todos, pronto. Tem problema. Prega a todo mundo. Você sabe que o cara não gosta de camarão. Vai lá e oferece. Está servido? Obrigado. Para depois não sair falando, ai, não ofereci, não ofereceram para mim. Mas eu já sabia que ele não comia. Mas sabe o que eu estou fazendo? Acepção. Por isso que Jesus falou, vai e pregue a todos. Jesus ele é lindo, gente, maravilhoso. No céu não vai ter ninguém que vai levantar a mão. Eu não queria estar aqui. Não vai ter. Jesus não vai passar por esse problema. Não, aquele dia você levantou a mão, aquele dia lá, ou você fez uma oração no teu coração, um dia você foi lá na frente da igreja, ou mesmo que você foi empurrado lá na frente e levaram. Você fez oração e você está aqui. Deus, ele não é assim. Entende? Não vai ter ninguém. Nós temos o direito de crer ou não crer. Mas bem-aventurados que creem, porque sinais seguirão. Amém? Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia. Deixa para frente aqui. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é juiz de vivos e mortos. Tá? Todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Verso 44. Vocês estão acompanhando aí? Não, né? Amém. Verso 44 do capítulo 10 de Atos. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Aí sabe o que acontece? E os fiéis que eram da circuncisão, porque havia um judaísmo no começo, os cristãos judaizantes que achavam que não era só Jesus que era suficiente para salvar, você tinha que ser circuncidado, senão você não ia ser salvo. Acreditavam na obra da carne, naquilo que a gente fazia, não criam na suficiência, redenção de Cristo, na suficiência, salvação que havia em Cristo. Não, a gente crê em Cristo, tudo bem, mas tem que circuncidar. Aí eram esses que estavam aqui. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram. Você é lógico que vai admirar. Deus quer que todos sejam salvos. Mas aquele fulano, aquele ciclano, os da nossa casa, todos. Você consegue sair fora assim e falar, uau, todos incluem você? E você está incluso nisso? E como nós estamos inclusos nisso, a incumbência nossa agora é fazer a todos. Todos quem? O nosso próximo. E o que acontece? Admiraram-se porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. O que nós cantamos em Joel, que a promessa ia vir, gente. A promessa está viva. O problema é que Deus tem que nos avivar de tempos em tempos. Mas a promessa veio. Sobre os gentios veio o Espírito Santo. Nós não podemos fazer acepção. Nós não podemos fazer acepção. Às vezes a gente faz umas provas, o pastor faz umas provas com Deus, porque tem criança, às vezes, que quer batizar, a gente crê numa certa maturidade, mas não tem como você colocar uma faixa etária. É 10, são 12, não, depende. Aí você fala, Deus, se o Senhor confirmar isso, e às vezes as crianças são batizadas com o Espírito Santo. Aí você vai falar, uau, por que não descer as águas? Entende? É Deus quem quer fazer, é Deus quem faz. Agindo Ele, não há quem possa impedir. Porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Amém? Verso 46. Pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou a Pedro, porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes, que assim como nós receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. E então lhe pediram que permanecesse com ele por mais alguns dias. Você consegue entender? Antes de descerem as águas, eles foram batizados com o Espírito Santo. Deus não tem uma cronologia certa, Ele faz como Ele quer. Nós temos que ser seus fiéis mordomos e conforme o Espírito de Deus direciona. Tem gente que vai batizado, tem gente que vai ser batizado com o Espírito Santo antes de descer as águas, tem gente que vai passar pelo encontro, vai ser batizado, tem gente que vai ter que ir no monte para ser batizado, tem gente que vai ser batizado dormindo, tem gente que vai ser batizado comendo, tem gente que vai ser batizado dentro do ônibus, mas o que vai fazer a diferença é não parar de orar. Você não foi batizado ainda? Inclui na oração, quando você vai orar pelos alimentos. Senhor, abençoe esse alimento. Pelo menos 3 vezes por dia você vai pedir o Espírito Santo te batizar. Quando você orar pelo café da manhã, no almoço, na janta. Você está orando aí sem cessar. Uma hora vem, uma hora acontece. E o que acontece? Eita. Vitinho. Ele fez isso só para a gente olhar para ele, olha lá. Ah, Vitinho, aleluia. Você assusta eu desse jeito. E o que acontece?
Algumas linhas teológicas não acreditam no batismo com o Espírito Santo, por causa de um versículo, descrita na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, no verso 8, fala que a ciência cessará, as profecias cessarão e as línguas cessarão. Aí eu pergunto para você, é uma incoerência nesse credo. Por quê, pastor? A ciência parou? O conhecimento parou? Hoje não se constrói, não se tem conhecimento, não. O conhecimento é isso, conseguiram uma vacina para o corona, que ainda estão aperfeiçoando. Isso é conhecimento, isso é ciência. Parou? Não. Então eu não posso pegar um versículo da Bíblia só porque eu acho meio exagerado, ou meio o pessoal falar assim, estranho, não concordo, e pegar e crer e cessar tudo, não. Paulo é bem claro em falar lá em Marcos capítulo 16, verso 15 a 18, disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado, e estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem, em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes. Eu pergunto, parou a salvação no mundo? Pessoas têm sido salvas? Pessoas têm crido em Jesus? Esses sinais vão acompanhar quem crê. Não ficou para a igreja primitiva. Mas o que acontece? Hoje isso é divulgado em massa. Tem exagero? Tem, gente. Se eu falar, eu vou estar sendo hipócrita. Mas tem o Espírito Santo de Deus, que age como quer. E quando nós damos liberdade, ele não há confusão. Atos é a construção da igreja. É a carta ali desenhada, como a igreja estava sendo construída. As outras epístolas foram direcionadas a igrejas, ou a algumas pessoas específicas, como Timóteo, como a gente leu. Mas a igreja já estava em andamento. Agora, quando a gente pega Paulo falando da igreja de Corinto, a igreja de Corinto é uma igreja especial. Por quê? Porque ela ficava na Grécia. Era um ponto onde passavam muitos estrangeiros, tinham 2 portos importantes ali na navegação. Então, quase todo mundo que vinha da Ásia, do Mediterrâneo, passava por Corinto para ir para a Europa. O que acontece em Corinto? Em Corinto tinha a deusa Afrodite, pelos gregos considerada a deusa do amor, mas a mesma deusa, segundo os romanos, Vênus. A história conta que nesse templo de Afrodite haviam pelo menos 1000 sacerdotisas, mulheres, que se prostituíam. A imoralidade sexual. Então, era essa igreja que estava ali nesse contexto, quando Paulo fala que as línguas vão parar. Por quê? Porque dentro daquela igreja havia várias seitas. Seitas não, vários grupos, vários ajuntamentos. Paulo passou 18 meses, 1 ano e meio em Coríntios para fundar a igreja. Paulo se ausenta, vai para Éfeso, aí vira a casa da mãe Joana ali. O que acontece? Começa a separar, não, nós somos dos que acreditamos. Então, segundo a história, alguns eram, está lá o grupo dos ferreiros, vem cá, nós temos o nosso Deus aqui, vamos oferecer sacrifícios a ele. Por isso que Paulo vai falar de coisas sacrificadas. É por causa dentro desse contexto. Ele fala, o problema não é comer ou deixar de comer, o problema é a influência que isso vai fazer, tanto para quem come quanto para quem não come. É essa história que Paulo estava falando ali. E o que acontece? Muitos começaram a profetizar, usados por Deus, mas muitos começaram a se achar melhores que os outros, porque, eu falo em línguas. Por isso que Paulo fala, olha, eu falo em língua, mas todo mundo aqui, xerabaramaram, e era choi. Aí ele tem que dar uma abafada. Vocês pensam que vocês falam em língua estranha? Vocês estão no chinelo. É por isso que Paulo chega e fala, olha, agora vocês têm que entender que num culto tem ordem e decência. Nós estamos aqui para cultuar a Deus, adorar a Deus e depois ser edificado através da palavra da salvação. E o que acontece? Todo mundo falava em línguas. Paulo pega e fala, olha, calma. Não tem problema nenhum. Mas quando nós falamos em línguas, a nós mesmos somos edificados. Mas se entra um desconhecido ali, o que vai entender e vai ser edificado em quê? Por isso que Paulo fala, é preferível num culto eu falar 5 palavras conhecidas do que ficar falando em língua. Mas ele não estava falando que era proibido. Ele estava falando da diferença de você orar em línguas
e orar. Por isso que na hora da adoração nós temos liberdade, por isso que no culto de oração tem liberdade, mas na hora da palavra não tem como, eu pregando aqui, xerebará, você não está entendendo nada do xerebará, mas você está entendendo a palavra, e a fé vem pelo quê? Ouvir a palavra e ouvir a pregação. Deus não tem o espírito de confusão, tem que ter o bom senso, e essa é a ordem do culto. Às vezes vem pessoas visitar, né, que creem no batismo com o Espírito Santo, ela está lá, aleluiada, lá eu falo, vamos ver até onde que é o Espírito de Deus ou não é. Quando você tem discernimento, chega a palavra, ela pega, fica quietinha. Por quê? Porque o Espírito está sujeito ao profeta. É tudo isso que nós devemos entender. Paulo não estava bloqueando e falou, parou, acabou. Não, por quê? Porque Deus deu uma ordem. Pessoas estão sendo salvas, pessoas são curadas. Então eu não posso pegar e juntar e resumir tudo num versículo da Bíblia e falar, não, irmãos, é para o Velho Testamento, é para a igreja primitiva. Cura é para a igreja primitiva, os dons é para a igreja primitiva, o falar em línguas é para a igreja primitiva. Não, são para os dias atuais. Por quê? Porque é revestimento de poder. Existe só uma pessoa que não quer que você seja revestido de poder. Quem é? Satanás. Vem com mentira, vem com dúvida, vem com ladainha. Por isso que Paulo fala para a gente ser edificado na fé, para não ser conduzido por qualquer vento de doutrina, igreja. Ah, pastor, você está pegando pesado. Não. Coríntios é lindo. Coríntios é lindo. Quando você entende o propósito. Primeira carta dos Coríntios, capítulo 14, fala assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus. Verso 2, capítulo 14. Visto que ninguém o entende. Então para com essa ladainha que são línguas conhecidas, gente. Ah, está falando em inglês, está falando isso aconteceu em Atos, sabe por quê? Porque Deus queria que seu evangelho fosse propagado para as nações. Fez assim, ó. Todo estrangeiro que estava lá na festa de Pentecostes ouviu falar na sua língua, porque Deus tinha um propósito. Mas Deus não se limita a línguas conhecidas, são línguas estranhas. Senão a Deus, visto que ninguém o entende, mas em espírito fala mistérios. Mas o que fala aos homens edificando, mas o que profetiza fala aos homens, edificando e exortando e consolando. Verso 4, o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Sabe quem não quer que você seja edificado? Quem? E quando que eu sou edificado? Quando eu falo em espírito, com Deus, em línguas estranhas. Porque tem muito crente hoje fragilizado. Ah, porque não creio, pastor. Creia no que a Bíblia fala. Creia no que o seu pastor vivenciou. Homem nenhum tem o poder de manipular. Ah, agora você vai falar chupa balahaus, chica lavassaia. Eu não tenho esse poder. É o Espírito Santo de Deus. Não deixe ser roubado pelo diabo. É o diabo que não quer que sejamos edificados. Vocês estão lendo isso aí em Coríntios, capítulo 14, verso 4? Abre sua Bíblia para você ver. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Mas o que profetiza, edifica a igreja. Paulo falando, eu quisera que todos vós falasseis em outras línguas. Mas imagina o culto aqui. Você não entendeu, você ficou na dúvida, porque quando a gente fala, a nossa mente não compreende, é o nosso espírito. Mas somos edificados. Somos edificados. Livro de Atos faz 5 menções do batismo. Por que as outras não falam? Porque aqui é a igreja que está sendo construída, é o desenho da igreja. Éfeso, Romano, Coríntios, é a igreja já construída. O que acontece? 5 citações, 3 descrições, como a gente leu no verso 46, falaram em novas línguas. 3 vezes no livro de Atos fala que falaram em novas línguas, e 2 menções, uma com Paulo. Paulo, ele chega, ele recebe o Espírito de Deus, e alguns falam que foi batismo. Não foi só o batismo, foi muito mais. Nós devemos nos apegar à palavra. Atos capítulo 9, verso 17 diz assim: então Ananias foi, entrando na casa, impôs as mãos sobre ele, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas. Tá? Antes disso teve uma certa resistência, tá? Ele venceu. Ananias é campeão vencedor.
te apareceu no caminho por onde vinhas, para que te recuperes a vista e fiques cheios do Espírito Santo de Deus. Ananias não foi lá para orar por ele recuperar a visão, e não foi lá para batizar Paulo somente. Ele foi lá para ser usado, para ser um canal, para que o Espírito Santo viesse. Aí o que acontece? Verso 18, imediatamente lhe caíram os olhos como que uma das escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. Ele não foi batizado nas águas, não faz menção, mas ele estava numa casa, cego. Verso 19, depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Ele foi ali cheio, foi batizado em águas, depois foi. Por isso que lá no capítulo 14, ele fala, eu falo em línguas mais do que vós, porque ele teve uma experiência com Deus. Nós não devemos pegar uma linha de pensamento. Se de repente você tem dificuldade de crer nisso, procure conversar, a gente pode um dia se aprofundar bem mais profundo nisso, mas é Deus quem faz. E quando nós fazemos isso, somos edificados. Só existe uma pessoa que não quer que você seja edificado, porque quando eu sou edificado, eu sou inabalável. Nada me afeta, nada muda o meu rumo. Eu não fico perdido igual barata tonta, eu sei o que eu quero, eu sei quem me ama, eu sei quem Deus ama, eu sei qual o propósito, eu sei o que devo fazer. É isso que Deus quer. É isso que Cornélio sabia. Já sabia de antemão, chamou todo mundo para ouvir as boas novas. É isso que nós devemos saber, e é isso que nós devemos fazer. Nós devemos entender que é o desejo de Deus de quem? Todos sejam salvos. Todos. Todos é eu, tu, ele, nós, vós, eles, e aqueles que não conhecem. Todos eles. Então, quando nós entendemos isso, nós vimos na vida de Pedro e Cornélio o que o Senhor deseja, que o Evangelho seja pregado a toda criatura, a todos os homens dessa terra, que Jesus é a salvação, que não existe uma religião, é Jesus aquele que salva. Cornélio fez uma parte, e através dessa parte ele correspondeu a Deus, e através dessa correspondência a Deus envia um homem para pregar o Evangelho para ele ser salvo. Não são as nossas boas obras que nos salvam, mas é Jesus. Nós precisamos pregar Jesus. É Jesus quem salva, é Jesus quem cura, é Jesus quem liberta, é Jesus quem restaura. Por que Jesus? Porque foi só Ele que pagou um preço. Não é a oração do pastor que salva, não é o ensino do pastor que salva. Por quê? Porque eu não paguei um preço tão alto quanto o de Cristo. Eu pago um preço em amor, eu pago um preço em servir, mas não é o preço suficiente do nosso Senhor. É por isso que Ele pode levar, é por isso que Ele pode abrir essa porta da salvação. Então, existe um Deus que veio ao nível mais baixo para nos alcançar. Quando nós lemos na Bíblia que Ele se desfez da sua majestade, da sua glória, e tomou a forma de homem, foi para nos alcançar, foi para que nós o apalpássemos, para que nós pudéssemos olhar nos olhos dEle e ver o amor que constrange, ver o desejo da salvação, porque nós, na nossa infinita limitação, nós não tínhamos como. Por isso Ele se fez homem para nos salvar. Morreu naquela cruz, levou os nossos pecados, levou as nossas dores, para que Ele fosse o único preço a estar pago. Está pago. Nós não precisamos pagar, nós precisamos crer. Você não precisa se arrastejar, cumprir penitência. Tem tantas seitas, gente, na Ásia aqui, eles acreditam que para você ter a salvação e ter a perdão, eles têm que se, não é mutilarem, como é que fala? Flagelar. E pegam chicotes e ficam chicoteando. Quem mais se flagela, mais santo é. Faz um buraco aqui, enfia uma espada aqui, porque estão na ignorância. Não conhecem a verdade que Paulo falou ao seu discípulo. Vivem presos numa mentira. E a verdade é que o preço já foi pago. E isso está incutido, está dentro de mim e de você. A gente só tem que falar. Crer é problema deles. Convencer do pecado é problema, responsabilidade do Espírito Santo. Mas a minha, a tua é pregar. Nós pregamos através de atitudes, nós pregamos através da palavra, nós pregamos através da nossa vida. Você crê nisso? Ele derramou da graça, do amor e do perdão para todo aquele que nele crê. E quem isso tudo vai manifestar? Em quem? Eu e você. Amém? Como eu li Marcos, nós somos convocados para pregar esse evangelho. Nós somos chamados para pregar esse amor. Amém? Eu queria chamar o Vitinho aqui rapidinho.
Ele vai contar um pouquinho de testemunho do que Deus tem feito na vida dele. Amém? Eu sempre via, né, a Elo cantando, né, ela falava sobre o amor de Deus, como Deus age na vida dela. Daí eu sempre perguntava pro meu pai, né, tipo, como ela consegue falar assim, né, tipo, eu queria falar para as pessoas, né, tipo, Deus fez isso, daí eu nunca sabia como falar, né. Aí meu pai sempre falava, experiência, tá vivendo, ela tá falando do que ela tá vivendo. Daí, depois do encontro, eu realmente conheci o amor de Deus, né. Daí, depois do encontro, eu realmente tive a certeza que a gente consegue falar do que a gente sabe, né? Do que a gente tem experiência. Então, antes, eu não conseguia falar porque eu não tinha provado o amor de Deus. Eu sabia que Deus me amava, que cuidava de mim, mas eu nunca tinha sentido o amor dele. Sentia, mas eu não... Como que explica? Mais profundo, né? Não se explica, né? Daí, se prova. Provei do amor de Deus. Daí, na segunda-feira, estava indo para a escola, né? Daí eu queria falar para as pessoas, Deus te ama, né? Daí eu peguei todo... Pode falar? O chocolate que eu ganhei, né, no final do encontro. Daí eu cheguei na estação assim, do trem, daí eu vi uma pessoa e eu falava assim, Jesus te ama, e entregava o chocolate. Aí eu sei que eu estava dando chocolate para todo mundo, falando, Jesus te ama, Jesus te ama. Cheguei na escola, Jesus te ama para a professora. Cheguei no trabalho para atender, Jesus te ama. E que eu queria falar o que estava no meu coração, né? Então... A gente só sabe quando a gente prova, né? Isso. Obrigado, né? Deus nunca vai pedir para a gente fazer algo que a gente não consegue. Ele nunca vai colocar um desafio que a gente não possa vencer. Né? Esse é o amor de Deus. Que até para a tiazinha que serve a merenda, né? Obrigado, Jesus te ama, tá? Muito obrigado. Entende? Esse é o amor que constrange. Esse é o amor que quebra. Né? Esse é o amor que vai quebrar, de repente... essa insensibilidade, essa falta de conhecer, as pessoas são tão, né, às vezes tão superficiais, né, não demonstram a emoção, mas é esse amor, é esse calor desse amor que Deus quer desenvolver através das nossas vidas. Amém? Então eu queria te convidar a se colocar de pé. Tá? E você sabe que Deus te escolheu e quer deixar ser usado por Deus. Vitinho, eu te pedi para você ficar entregando chocolate para todo mundo falar que Jesus te ama? Nós sabemos que nós temos as boas novas para compartilhar, mas como ele falou, talvez a gente não provou. Talvez a gente provou uma cura, mas o que falta a gente provar? É o amor, é o perdão, é a bondade. Deus, ele é infinito. Deus, ele é uma fonte inesgotável. Somente se permita ser usado para pregar esse evangelho. E vencer com todas as barreiras que possam nos limitar, e nós sermos um instrumento na mão do Senhor. Eu queria orar por você que entendeu, e você sabe que você é um instrumento escolhido de Deus, e juntos sermos fortalecidos no Senhor. Gente, dá um frio na barriga até hoje se eu tiver que evangelizar. É ruim pisar no desconhecido. É compreensível que nós tenhamos limitações, mas não é compreensível nós guardarmos esse amor só para nós. Por isso, em Deus nós podemos vencer. Em Deus nós podemos falar com uma pessoa que é estranha. Em Deus nós podemos dar um sorriso e falar menção das boas novas a ela. Nós podemos. E a minha oração é para você que quer deixar ser usado pela mão do Senhor para ser esse instrumento para pregar esse evangelho, essa salvação, esse amor dele. Eu te convido, vem aqui à frente. Nós temos dificuldades, mas maior é esse amor. Maior é esse amor. Maior é esse amor. Tem dons aí, tem habilidades dentro de você. Tem palavras dentro de você. Juntos nós podemos. Mas mesmo se você não estiver acompanhado de alguém, lembre-se que o Senhor sempre vai à sua frente. Ele sempre vai dando respaldo, Ele sempre vai protegendo, Ele sempre vai direcionando. Existe um Deus que é maior. Só corresponda a esse evangelho, só corresponda a esse chamado, só corresponda a esse desejo de Deus que todos sejam salvos. É só isso que cabe a nós. Se vai ser através de uma profecia, através de um sorriso, através de uma palavra, é Deus quem faz. Amém? Se você entendeu, venha, não perca essa oportunidade de sermos fortalecidos no Senhor e juntos sermos um canal
Eu convido os líderes para estarem vindo orar por essas pessoas. Não perca, não permita que de repente uma timidez, uma vergonha te barre. Deus quer usar a tua vida, Deus quer glorificar o teu nome, o nome dele através da tua vida. Deus quer se fazer conhecido através da sua vida. Amém? Coloca a sua vida diante de Deus, vamos orar. Pai, eu te agradeço pela vida desses homens e dessas mulheres. Coloca a mão no teu coração, você que veio à frente. Pai, eu te agradeço, Senhor. Pai, eu peço o teu fortalecer, eu peço o teu encorajar, Senhor. Pai, somos instrumentos teus, Senhor. Pai, pessoas necessitam, Senhor. Pessoas necessitam de ouvir as boas novas, papai. Pessoas necessitam de ouvir o teu evangelho, Senhor. Deus, abra, Senhor. Abra a nossa visão, abra o nosso entendimento, Senhor. Derrama desse amor, papai. Derrama desse amor pelas vidas, Senhor. Oh, chorei, baixara, manaia, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a olharmos para Ti, Senhor, para que possamos olhar para o nosso próximo. Nos ajuda a olhar para a fonte de amor. Nos ajuda a olhar para a fonte de salvação, para que possamos olhar para o nosso próximo, para as pessoas que nos rodeiam, Senhor. No nome de Jesus, Senhor. No nome de Jesus, Senhor. Oh, Senhor. Acende a chama em nossos corações, Senhor. Acende a chama em nossos corações, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor, nesse dia, papai. Eis-nos aqui nesse dia, Senhor. Pai, não permita que venhamos ter preconceitos e barreiras como tinha Pedro, Senhor. Mas permita, Senhor, ouvirmos a Tua voz, sermos mudados, papai, pelo Teu Espírito, Senhor, para que não haja barreira, Senhor, para que as boas novas sejam pregadas, para que a esperança e a salvação cheguem a todas as casas, papai, no nome de Jesus, Senhor, no nome de Jesus, Senhor. Usa-nos, Senhor, usa-nos, Senhor, usa-nos, Senhor. Eis-nos aqui, Deus, eis-nos aqui, Senhor, eis-nos aqui, Senhor, eis-nos aqui, papai. Oh, chorei marabaxaia, Senhor. Fecha aqui, certo ao meu, quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Declara esse louvor, igreja. Enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta. Peça para Ele, transforma-me, enche-me e usa-me. Declare para Ele nesse dia. Ponte sobre as águas como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me. Ah, Deus, que venha o teu vigor sobre nós, que venha a tua coragem, a tua ousadia, papai, para estendermos as nossas mãos sobre os enfermos, Senhor, para abrirmos as nossas bocas, papai, e declararmos a esperança, o evangelho, a salvação, Senhor, as boas novas, Senhor, ensinar a tua verdade que liberta, papai. Não permita que o egoísmo, que medos, que a timidez, Senhor, sejam maiores que o poder do teu amor, papai. O teu amor é maior, o teu amor é inesgotável, Senhor, o teu amor não falha, papai.
que sejamos conduzidos por esse amor, que os nossos olhos não estejam nas circunstâncias, mas os nossos olhos fixados em Ti, porque quando os nossos olhos estão em Ti, nós vamos conseguir olhar para o nosso próximo com a compaixão, com o amor que vem de Ti, papai. Nos ajuda, Senhor, usa-nos, Senhor, para propagar o Teu Evangelho, para pregar e implantar o Teu reino, Senhor, no nome de Jesus, Senhor. Sonda-me, declare, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Aleluia, Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor? Louvado seja o Teu santo nome. Eu queria fazer só mais uma oração para você que nos visita nessa manhã, nesse dia. Você que ouviu desse amor nesse dia, ouviu as boas novas do Senhor e ainda não entregou seu coração para Ele, mas nesse dia você quer abrir o teu coração para entregar a sua vida a esse Deus que te ama, a esse Deus que tem boas novas para você e para sua casa, desejando aceitá-lo como Senhor e Salvador. Se tem alguém que deseja hoje, nesse dia, receber o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, erga sua mão para que a gente possa orar com você, tá? Não se sinta vergonha, não se sinta constrangido, né? Um dia a maioria de todos nós já levantamos essas mãos, amém? Tem uma mulher aqui, né? Tem mais alguém? Amém? Amém. Você pode vir aqui? Alguém pode vir? A senhora pode ir para a sala? Qual é o seu nome? Sobrinha da Dona Isabel, a Jennifer. Aleluia. Eu vou fazer, aí a gente repete junto com a Jennifer, amém? Amém. Aí você pode repetir comigo? Senhor Jesus, eu creio que sou uma pecadora, mas eu creio também que o Senhor morreu naquela cruz para me dar a salvação, para perdoar os meus pecados e sarar as minhas feridas. Hoje eu te peço, entra no meu coração, na minha vida e faz morada, porque hoje eu abro o meu coração e te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. E eu te peço, direciona os meus passos, me ajuda a viver as tuas promessas e escreve o meu nome no livro da vida. Amém. Amém. Pode vir para lá. Vocês podem estender suas mãos aqui para a Jennifer, para a gente estar orando por ela. A pastora vai estar orando. Alma e espírito, e que a tua vontade seja feita, Senhor. Pai, que ela possa viver o melhor do Senhor, ó Deus. Pai, uma transformação completa. Deus, eu não sei o que ela está vivendo, mas o Senhor sabe. Deus, em nome de Jesus, entra com aquilo que o Senhor pode fazer, o impossível. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sentimentos, a emoção no coração dessa mulher, papai, e traz a esperança, Senhor. Traz a esperança a esse coração, papai. Que ela saia daqui, Senhor, Pai, com dignidade nessa manhã, Senhor, porque ela é tua filha, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Amém. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Louvado seja o teu santo nome. Amém. Seja bem-vinda à família de Cristo, Jenny. Amém. Amém. Vocês podem se assentar.